que eu mais quero. Eu trabalhando lá, a possibilidade do menino chegar lá e se tornar jogador é bem maior, porque assim, como eu estou lá, eu sou treinador deles e também sou treinador do Santa Fé e eu agora observo do técnico, então ele tem uma possibilidade maior. Então, assim, pelos meus cálculos, são 37 anos de dedicação à União, né? Ao Campo do 11, à sociedade recifense e santo-amarense. São 37 anos. E hoje, como é que o senhor vislumbra aqui todo o seu trabalho? O senhor reflete todos os dias, olha para trás e vê o quanto já colheu e o quanto ainda pode colher? É muito importante essa pergunta, porque assim, a gente, realmente quando a gente olha para trás, a gente vê como a gente começou, aonde a gente passou e o que a gente fez pela comunidade e pelas crianças também. E hoje a gente continua fazendo, e é importante continuar, porque assim, o que eu fiz, já passou. Então tem que dar continuidade, porque é outra gestão, outra geração, é outros meninos. Hoje a gente tem alguns meninos que é filho de ex-jogador nosso, que já passou aqui, diz, você vai para o projeto do União porque é um projeto bom, é verdadeiro, o professor é assim, assim, assim. Então isso é importante, a gente continuar o projeto. Mas assim, se a gente for olhar esses 37 anos de história, é muito gratificante pelo que a gente fez, pela comunidade e também pelo Recife, né? Porque a gente trouxe menino aqui, agregou menino de Igaraçu, de Paulista e do Recife no modo geral. Então assim, isso é muito bom pra gente, por quê? Porque isso é muito positivo na história do futebol de Santo Amaro, porque sai menino daqui e ganha o Brasil, ganha o mundo, né? Porque assim, a gente tem menino aqui que já está jogando fora do Brasil, né? Mas começou no projeto do União. Quem? A gente tem Lucas André, a gente tem o Edson, que jogou agora campeão brasileiro pelo Vitória da Bahia, agora recentemente da Série B, né? Que também já foi para fora do Brasil. A gente tem Ed, tem o Júlio, então a gente tem muitos jogadores, fora os antigos, né? Que a gente tem muitos jogadores que já se aposentou, né? Jacó, Parral é daqui, Jacó, Diel, né? Daniel, o próprio Cássio também, né? Passou no projeto. Cássio foi daqui? Foi, passou no nosso projeto também, quando ele estava com 16, 17 anos. Em 2004. Inclusive, né? Ele tem um projeto aqui, não é isso, professor? Tem. Ele está com um projeto também que agregou com a igreja, que ele faz parte, né? Que é o K10, e também treina aqui no nosso campo, é da nossa comunidade também. E é um projeto também muito bom, porque assim, eu sempre digo, né? A gente não pode agregar a quantidade da comunidade toda, porque é 1000 meninos, 1000 crianças, eu não tenho como agregar 1000 crianças. Então, quanto mais projeto de comunidade, mais a ocupação para o menino vai ter, porque a gente divide, tem 100 aqui, tem 100 ali, tem 100 ali, tem 50, e assim está todo inserido nos projetos, e isso é muito bom. Só que aqui não há diferença, que a gente cobra muito a educação, cobra muito o estudo, a disciplina é muito importante, porque senão o menino só vem para jogar que todo mundo quer, o jovem hoje quer jogar, mas se ele não tiver disciplina dentro e fora do campo, ele não vai ser um atleta, não vai ser um jogador. Se tiver um treino de 6 horas, 5h30 já deve estar aqui. Geralmente eu marco com ele, né? E sempre digo a ele que a disciplina, a pontualidade é muito importante para um ser humano, porque isso é no colégio, isso é no trabalho, e no futebol a mesma coisa. Eu cobro muito a pontualidade. Por quê? Porque para ele ser um cidadão, ele tem que ter responsabilidade com ele próprio. Porque se a gente abrir mão, eles passam do horário, porque vocês sabem que criança e adolescente tem hora que dá um tédio. Professor, eu esqueci, eu estava fazendo isso e tal. Então a gente cobra muito, por quê? Porque é daqui que eles vão chegar lá, onde eles querem chegar. Aqui é o primeiro passo, aqui é o estágio dele. Eu digo sempre a mim, quando a gente vai fazer uma prova, a gente não estuda, a gente não procura aperfeiçoar, a mesma coisa que tem que treinar, tem que ter pontualidade, porque só vai chegar lá se passar primeiro aqui. Aqui no União é o primeiro estágio de qualquer atleta. Professor, e esse jogo de cintura, o senhor sabe que Santo Amaro ainda tem uma descriminalização, tal, pela questão social. Como é seu jogo de cintura lidar com cada criança dessa, que a gente sabe que é uma dificuldade familiar, a gente sabe os males da sociedade. Como é que é o seu jogo de cintura? Às vezes uma ignorância, até um mau comportamento das crianças, uma agressividade um pouco fora do normal. Como é que é seu jogo de cintura com essas situações? Na verdade, essa pergunta é muito importante, que algumas pessoas já me fez essa pergunta, porque assim, o jogo de cintura, eu peço muito a Deus para que ele me dê sabedoria, porque quando ele me dá sabedoria, eu sei desviar, conversar, né? Rever a situação, porque é difícil, porque tem criança que tem uma educação tranquila, mas é a cultura da gente, é a cultura do nosso estado, do nosso país, mas tem que respeita, que não respeita em casa, e aí vai respeitar Marconi? Não vai não, porque se ela não tem dentro de casa, não vai ter a mim.
E eu tenho que ter esse jogo de cintura, por quê? Porque você sabe que cidade com criança é complicado. E nessa comunidade da gente de Santa Maria é mais ainda, tá? Porque a gente anda em vários cantos por aí e a gente vê que tem criança que se comporta perfeito. Mas aqui na nossa comunidade é difícil, mas graças a Deus ele vem me dando sabedoria e eu venho conseguindo realmente deslumbrar isso aí. Professor, a última pergunta, hoje, professor Marconi, tem companheiros, pessoas que trabalham junto, ou o professor Marconi está sozinho, tocando União? Como é que está a situação do União, assim, o seu apoio, tanto financeiro como apoio com material? A gente sabe que material, cone, bola, colete, é um material muito caro e para sair do nosso bolso, meu amigo, só Papai do Céu para abençoar. Então, o professor Marconi hoje está sozinho, tem amigos, tem companheiro, como é que está a situação? Não, hoje, graças a Deus, né, Deus sempre me ajudou, né, vem ajudando o projeto, porque senão só eu não consigo, por isso que a gente tem que botar Deus em cima de tudo. A gente tem alguns companheiros que sempre nos ajudam aí, tem um menino Tarcísio que sempre ajuda, Daniel, que faz parte do nosso projeto também, né. Tem umas pessoas que, assim, às vezes não ajudam na parte financeira, mas ajudam na parte do suporte físico, né? Porque muitas vezes eu chego aqui no sábado, eu tenho 120 meninos para dar aula e eu não consigo, às vezes, manter todo mundo. 120 meninos? 120 meninos. Ah, ainda tem vaga, professor? Tem na escola. Porque assim, como é comunidade, a gente sempre está chegando, a gente está deixando, está sempre abrindo as portas e não vai fechar, né? Assim, é difícil o teste contar todinha, mas a gente tem um jogo de cintura e treina todo mundo, joga todo mundo. Aí tem dias de alternado para separar o grupo, né? Que nem hoje mesmo é um dia que a gente separa o infantil e o juvenil, que é uma categoria maior. Mas a escolinha, 120 meninos sábado pela manhã, é uma benção. Mas Jesus vai me dando sabedoria, inteligência, os companheiros me ajudando e graças a Deus a gente está seguindo e as coisas estão acontecendo. A criança, o jovem que vê a nossa reportagem hoje, se sentir tocado para fazer parte do União, o que é que ela precisa? Se ele tiver de 4 anos a 12 anos, ele tem idade de escolinha. Aí ele precisa vir aqui no sábado pela manhã, às 7h30 da manhã, trazendo o responsável dele, trazendo uma chave da identidade ou do registro, se ele não tiver a identidade ainda, uma foto 3x4 e a declaração da escola. Tem que estar matriculado, que já é a primeira prova que ele está matriculado. E um responsável sempre também trazendo documento para saber que é algo dele. Paga alguma taxa, professor? E agora a gente está cobrando a taxa de R$30 mensal, que antes a gente não cobrava, mas depois dessa demanda, né, como tudo ficou muito caro, que a gente tinha uns companheiros nossos da própria comunidade que nos ajudava financeiramente, tem uns mercadinhos, umas padarias, uns negócios que ajudavam o grupo. Mas como aconteceu essa pandemia, muitas coisas fechou, as coisas ficou muito caro e todo mundo, não, Marcos, não tem condições mais de ajudar e tal. E aí a gente ficou muito realmente, na questão financeira, ficou muito difícil. E aí a gente começou a cobrar a taxa, até para também a mãe, o pai, o responsável saber que ele tem que ter aquela responsabilidade, porque quando a coisa... Isso é muito importante. Quando a coisa é muito vazia, ele não dá valor. A verdade é essa. Ali vai a hora que quer, treina a hora que quer, não paga nada, se quiser vai, se não quiser não vai. E ele tem essa preocupação, saber que tem uma mensalidade, sabendo que precisa ter aquele comprometimento que tem que pagar, aí o foco já é outro, a responsabilidade do pai e da mãe já cobra, por quê? Porque está pagando. Muito bem. Professor, o senhor falou que começou no IBES. O IBES foi a sua porta de entrada no futebol, vamos assim dizer. Mas uma pergunta assim, que semana passada eu fiz uma reportagem sobre a Associação Atlética Santo Amaro. O senhor alcançou a Associação Atlética Santo Amaro? Não, na verdade não. Na verdade não. Na verdade, quando eu cheguei no IBES em 2004, 2003, aí nessa faixa aí, o Atlético de Santo Amaro, que era o Santo Amaro, na verdade, né? Ele já tinha parado, já era o Casa Caiada. Ele já tinha trocado o nome, já era o Casa Caiada. Essa foi a época do meu pai, dos meus filhos, meus avós, né? Mas assim, eu gostaria muito de ter acompanhado. Segue para o próximo episódio. Mas infelizmente não foi da minha época.